Desafio está de volta conversando hoje com o produtor cultural e idealizador do circo Crescer e Viver, Júnior Perim. Júnior, no bloco anterior, a gente estava falando sobre algumas experiências de profissionais que se formaram, passaram pelo circo Crescer e Viver, se formaram, atuam hoje no mercado de trabalho, alguns ligados até à área do circo. Eu queria que você contasse o que você viu de experiências assim mais relevantes, o que te marcou no circo, de pessoas que passaram e que mudaram a realidade da própria vida depois desse esforço no circo Crescer e Viver. Olha, para mim, a mais simbólica história, a gente tem inúmeras histórias, mas assim, a que mais me emociona é a história de um menino chamado de Jefferson. Jefferson é um menino que tem 117 quilos, e quando a gente estava armando o circo aqui na Cidade Nova, ele era lavador de carros, ele ficava lavando carros no estacionamento da Codert. E ele chegou na grade e me perguntou, vem cá, o que vai acontecer? Que a gente vai ter uma escola de circo, vão ter oficinas. Ele falou, mas pode entrar, pode se inscrever? Pode. E é de graça? É de graça. Ele disse, mas tem que fazer prova? Eu disse, não. Bom, então eu vou vir, porque eu quero ser trapezista. Só que ele é um menino de 1,80 m e tantos e 117 quilos. Nem um pouco o biotipo que a gente está acostumado a ver. E ele havia feito provas para a Escola Nacional de Circo 4 vezes e não passava exatamente porque... E a gente abriu a possibilidade dele ir lá experimentar no trapézio o desejo dele, quer dizer, a vontade dele. Bastou colocar o trapézio à disposição dele e ele se tornou... Agora ele está trabalhando em Estocolmo, num parque, fazendo atividades de circo nesse parque. E um menino que mudou mesmo a vida, porque era um menino morador da favela da Mangueira, a mãe morreu, praticamente cria 3 irmãs que vivem com recursos dele, hoje moram com um familiar e ele manda os recursos, está sempre aqui a cada vez que volta das temporadas lá. E para mim é um caso assim clássico, de que o que falta às vezes para algumas pessoas é a oportunidade dela experimentar o desejo, sabe? De realizar o sonho. Foi ele que realizou. Eu acho que se tem um caso de que a nossa metodologia não deu conta, porque a metodologia de transmitir o conhecimento circense, jamais pensaria em colocar um cara com aquele biotipo físico no trapézio. Mas assim, e a gente foi lá e permitiu isso e ele se tornou, assim, para mim, um caso de um sujeito que mudou muito a postura diante da sociedade, que mudou a própria vida e que nos encorajou, inclusive, a rever a nossa prática de transmissão do conhecimento das habilidades e das artes circenses. Porque muitas vezes a pessoa tem um sonho, tem uma vontade para realizar e, como você falou, não tem a oportunidade e às vezes não se acredita nessa pessoa por uma questão física ou social e às vezes falta muito pouco. Às vezes as oportunidades também estão postas, mas a oportunidade é organizada por uma certa negação, né? Então, assim, é preciso também rever a qualidade das oportunidades. Eu gosto mais de falar no lugar de gerar oportunidade e criar espaços de convivência, de troca, de experimentação. O circo tem que ser isso também. Então a gente tenta na nossa metodologia e no próprio ambiente do circo criar essa esfera, uma esfera de encontro, onde a diferença possa se reconhecer, possa interagir, possa trocar relações de humanidade, relações de solidariedade, de cooperação. O circo também tem muito isso como valor intrínseco, né? Então lá no Crescer você vai encontrar uma menina da Rocinha a um menino morador de uma cobertura no Leblon, por exemplo, no nosso curso de formação artística. E isso é muito legal que aconteça, porque, enfim, todos eles trazem informação e um repertório de informação e de formação que na troca produz novas experiências de convivência social e humana na cidade, que é o que a gente mais precisa, né? É enriquecedor para todo mundo. Para todo mundo ganha, né? E como é que você se sente, Júnior, vendo casos como o do Jefferson? Certamente tem muitos outros. Como é que é para você, que na verdade idealizou isso, mas não atua no circo, né? Uma curiosidade até, você não tem a participação na atuação do dia a dia assim, do circo. Como é que você se sente vendo essas mudanças na perspectiva de vida dessas pessoas? Primeiro, na verdade, eu atuo. Né? Não atuo fisicamente no picadeiro, mas tenho uma atuação em favor das políticas públicas, enfim, do desenvolvimento do próprio projeto, do desenvolvimento e fortalecimento da linguagem circense. Sou um sujeito, inclusive, muito reconhecido por isso, no Brasil e fora do Brasil, inclusive. Eu me sinto com o dever cumprido. Eu acho assim, eu fui um menino muito pobre,
que conseguiu realizar o meu sonho. Eu costumo dizer até para a molecada lá, com 19 anos eu tinha saído de defecar numa lata para usar um vaso sanitário. Então, assim, o cara que nasceu na condição que eu nasci e chegou ainda antes da metade da vida que eu tenho hoje, num lugar que eu esperava chegar e que não era tanto, bom, tive o sonho realizado. Então, daqui para frente, o que vier é ganho, né? E eu tenho um desejo de ganho social o tempo inteiro. Quer dizer, eu me converti num sujeito que percebeu que era preciso ajudar outros moleques a criarem a sua marreta simbólica para quebrar os muros do cotidiano complexo de quem nasce num território popular ou de quem vem de classe popular. Eu fui educado nos meus percursos a ser esse sujeito. Então, eu nada mais do que o dever cumprido. Não quero ser um Marte, não quero ser um líder, não tenho... claro, a liderança se processa, ela acaba acontecendo, você acaba virando um sujeito de referência para muitas coisas, isso é muito legal, mas sei que sou um sujeito ainda em permanente construção, que erra, né, que é errático e que bom que seja, que tem que voltar atrás. Então me sinto só parte dessa história, porque o que a gente produz ali é uma realidade, uma invenção de uma nova realidade mais humana, mais justa, mas é uma invenção coletiva, não sou só eu. Embora às vezes minha figura tenha muita força, eu acho que é muita importância quem está ali. Né? Os próprios moleques, né? Ninguém mantém sozinho 4 mastros de pé. Então, assim, desde cada parceiro, cada empresa patrocinadora, cada órgão, cada agente da imprensa que reconhece o nosso trabalho e ajuda a visibilizar o nosso trabalho, é parte dessa construção e desse resultado. Eu sou um pedaço dessa engrenagem e estou feliz de fazer parte dela, que me acordar de manhã cedo, né, tomar um banho, tomar um café e dizer assim, porra, eu vou trabalhar num circo. Quanta gente tem essa alegria, né? Dá satisfação, pô, né? Só isso já é o grande ganho da história, né? E você falou sobre esse reconhecimento internacional. O próprio circo já tem essa experiência internacional se apresentando em outros países também. Como é que foi essa história? Como é que vocês chegaram nesse ponto? Pois é, primeiro pela metodologia de formação que a gente tem, sobretudo do programa de circo social. Então a nossa metodologia já circulou e circula em diferentes países. Nós estamos implantando agora, em parceria com o Ministério da Cultura de Cabo Verde, uma escola chamada Circriolo na cidade de Praia, capital de Cabo Verde, ou seja, que é a reprodução metodológica da trajetória do Crescer Viver num país africano. Já tivemos no Burkina Faso, Canadá, enfim, o Crescer Viver passou por mais de 30 países difundindo metodologias e trocando com outras escolas e com outras experiências artísticas e de formação em circo. Isso acabou me levando à condição de um dos fundadores e presidente da Federação Ibero-Americana de Circo. Fui presidente até a edição passada. Por isso a gente também criou um festival que é o maior festival de circo do mundo, pela relação de reconhecimento, companheirismo e parceria que a gente tem no universo internacional do circo. E a nossa produção artística já circulou diferentes festivais, festival na Inglaterra, festival na França, festival na Itália, festival na Espanha, festival na Argentina, enfim, e continua, de certa maneira, circulando. E a experiência mais interessante que nós fizemos agora, que é uma disputa nossa, inclusive, para mostrar uma coisa de que há potência em tudo quanto é lugar, em tudo que é sujeito, foi um espetáculo que nós criamos, o Circo Crescer e Viver, em parceria com o Griot Theatre Company, de Londres, que é uma companhia dirigida pela Jenny Seeley. Jenny Seeley é uma diretora surda, uma dramaturga e diretora surda, que fez a direção das Paralimpíadas de Londres em 2012. Né? E nós fizemos um espetáculo com 5 portadores de deficiência do Brasil e 5 portadores de deficiência da Inglaterra. Começamos os primeiros ensaios aqui no Rio de Janeiro, depois fechamos o espetáculo na Inglaterra, estreamos em um dos principais festivais de circo da Europa, que é o Roundhouse, num espaço chamado Roundhouse, que é incrível, um dos maiores equipamentos culturais de Londres. Depois ele veio para cá, se apresentou na Cidade das Artes, se apresentou em São Paulo e agora ela chega, nós vamos dar sequência a esse plano, porque a gente quer desenvolver uma metodologia de formação para as artes circenses com pessoas portadoras com deficiência, portadores de deficiência. É difícil o termo, né? Tem um monte de terminologia, fico até com medo de falar às vezes. Mas é mais uma forma de inclusão, né? Isso é uma experiência de cocriação, inclusive internacional. Nós fazemos uma experiência muito bacana chamada... me saltou o nome aqui agora, mas a gente faz uma coisa chamada Cresce, que é um laboratório de criação e circo contemporâneo. Nós chamamos, fazemos uma convocatória internacional em 5 idiomas,
e trazemos a cada 2 anos 20 jovens de 10 países diferentes, 2 de cada. É uma seleção internacional. Em 3 semanas eles criam um espetáculo. Jovens recém-formados no Rio de em Janeiro. escolas de circo. Fazemos na nossa lona. Esses jovens vêm ao Rio, se hospedam no Rio e durante 3 semanas de trabalho, com ensaios diários, todos os dias de 10 horas, a gente cria um espetáculo com trilha original, com concepção original, construída com eles e a partir das histórias de cada um, né, da realidade que cada um traz do seu país, do seu contexto, a gente mescla isso numa temática e transforma isso num show. É uma das experiências mais incríveis que a gente faz. E cada ano também vem um diretor de fora. Desse ano foi uma diretora inglesa. Na edição anterior foi um diretor australiano, na próxima deverá ser um diretor italiano, aí a gente mescla com um criador brasileiro, muito das nossas músicas são criadas, eu acho que agora, na verdade, todas as nossas trilhas sonoras são originais, e a gente também não tem... Nisso a gente é um pouco conservador, a gente trabalha muito com o Daniel Gonzaga, filho do Gonzaguinha, neto do Gonzagão, que é um cara que mistura ali o samba, o shot, o rock and roll. Que combina perfeitamente e essa pro dinâmica circo. do circo enfim, são as nossas experiências internacionais. É difícil falar do Crescer Ver. Crescer Ver tem muita coisa, né? Realiza muita coisa. Sim. E você, paralelamente a tudo isso, lançou seu livro, panfleto, a gente vai mostrar... Antes de você começar a falar dele, que é a sua experiência no campo literário. Pois é, me converti num escritor, né? Na verdade, panfleto é os muitos e múltiplos atravessamentos que eu sofri, né? Sofri no que foi bom, que chegaram ao meu percurso como indivíduo, como cidadão, como sujeito social, como realizador de circo, como produtor cultural. Eu brinco que eu sou uma bricolagem de generosidade no livro, né? A minha melhor metade é essa bricolagem. A minha pior metade é culpa só minha. Então, que ainda que eu preciso resolver. Eu divido o livro em 3 grandes momentos da minha vida. Então, primeiro são os fazimentos que me fizeram, eu digo isso no livro, os fazimentos que eu fiz, os fazimentos que estão por fazer. É um livro que compõe uma coleção chamada Tramas Urbanas, que tem, vocês podem procurar isso na internet, da editora Aeroplano, com curadoria da Heloísa Buarque de Holanda. Com outros autores? Tem outros autores incríveis, com experiências incríveis na área de cinema, de dança, de música, de literatura, de hip hop, de funk, enfim, de experiências de territórios. Eu sou um deles, talvez não sou o melhor, tem escritores muito melhores nessa coleção, eu admiro muito a coleção, mas fiquei muito feliz de fazer parte dela. É um livro que está nas livrarias, pode ser encontrado nas livrarias, mas ele está na internet gratuito, é só procurar lá Panfleto Júnior Perim, aquela plataforma ISU, se eu não me engano, ISSU, pode ser baixado gratuitamente para ler. Enfim, estão aí os meus percursos, essas minhas muitas vidas inventadas para chegar até aqui. Não sei quantas mais terei de inventar para seguir existindo e significando a minha existência e tornando ela, pelo menos, um pouco importante para as próximas gerações. E antes da gente encerrar, você falou sobre os seus fazimentos e o que ainda está por fazer. O que você sonha ainda? O que você acha que você precisa realizar? O que você enxerga para o futuro do Crescer e Viver, dos seus projetos sociais? Eu acho que o que enxergo para o futuro da sociedade brasileira. O Brasil vive um momento muito bom, eu acho que a gente melhorou muito, muito nos últimos 15 anos, né? Mas eu acho que ainda falta ao Brasil reconhecer o gênio criativo do povo brasileiro. Lá na década de 60, o economista Celso Furtado já dizia que o maior ativo econômico da sociedade brasileira é a inteligência humana do povo brasileiro. Também nos anos 80, o professor Darcy Ribeiro já nos dizia que o povo brasileiro tem vontade de beleza. Eu não consigo entender ainda que o Estado brasileiro, Estado federal, município e unidades federativas e governo federal ainda não tenha criado um ambiente institucional e jurídico para que a gente possa apropriar de verdade a capacidade criativa, a capacidade inventiva do povo brasileiro dos seus diferentes estratos, né? Para construir novas tecnologias sociais, para construir novas tecnologias de desenvolvimento econômico, enfim, para diversificar o modelo de desenvolvimento no plano econômico, social e humano. Deixar de ser engessado. Exatamente, né? E fazer desse país efetivamente o Brasil é o país do futuro, ainda ele precisa ser realizado. Nós somos uma nação tão jovem, com pouco mais de 500 anos, e a gente tem que estar com tudo na mão. Né? Se a gente não fizer isso com muita velocidade,
a gente não vai conseguir realizar esse país em menor tempo. Eu costumo dizer por aí, não dá para um circo, como o Circo Crescer e Viver, pagar 1 quilowatt de energia 26 vezes mais caro do que paga uma fábrica de automóveis no estado do Rio de Janeiro. Isso é um assinte, isso é dizer, opa, a criatividade, o gênio criativo das classes populares valor, e da juventude, né, tem um valor econômico menor do que a produção de automóvel. Isso é ridículo. Claro, é importante o incentivo para a produção automobilística, é importante o incentivo para o agronegócio, é importante explorar a indústria do petróleo, é uma riqueza importante, geradora de emprego, mas nós também temos um potencial de fazer isso. E não estou falando do Circo Crescer e Viver. O Circo Crescer e Viver é só uma experiência que tem pouco mais de 10 anos. Só a cidade do Rio de Janeiro tem experiências incríveis do manejo da cultura e da invenção da juventude como um campo de inclusão produtiva, de significação da vida, e agora o Estado precisa nos ajudar a dar esse salto, que é colocar isso a serviço da construção de um novo modelo de desenvolvimento. E cada pequena iniciativa dessa tem um valor enorme. Enorme. Né? Júnior, muito obrigada pela sua participação, foi ótimo receber você na TV Alerj, sucesso no Circo Crescer e Viver e também no Festival Internacional de Circo. Obrigado, eu que agradeço, um abraço a todos. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!